Boa noite a todos. Queria convidar a todos que estão chegando, que tomem os seus lugares. Você que está já acomodado, queria convidar você a ficar em pé. Eu falo em nome do selo Inatas, falo em nome da Igreja Batista de Água Branca, da IBAB, dou a todos as melhores boas-vindas, agradeço também em nome do Ariovaldo Ramos, o autor que nós celebramos hoje à noite. Agradeço a sua presença, a sua participação. Eu sei que esse é um gesto de apreço, de carinho, de afeto, de amizade. E temos uma noite que promete muito, porque vamos falar de um tema que afeta a todos nós. E vamos falar de Deus, que é maior do que tudo que nos afeta. E eu queria, como é o nosso costume, o nosso bom costume, consagrar a Deus esse tempo, esse ambiente, isso que estamos fazendo aqui nessa noite, e também especialmente o texto que hoje formalmente e simbolicamente nós recomendamos a graça de Deus. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Deus nosso Pai bendito, louvamos o Teu nome, tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a adoração e nos prostramos diante de Ti. Consagramos às Tuas mãos esse tempo, esse lugar, nossas mentes e corações. Clamamos o sopro do Teu Espírito Santo sobre nós, que nos leve para muito além do verbo sofrer. Te damos graças pela vida do Ari, Teu filho, Teu servo, nosso irmão, nosso amigo. Te damos graças pelos dons que o Senhor concedeu a ele, a sabedoria, o discernimento, o entendimento, a destreza no manuseio da Tua palavra, o coração de pastor, a compaixão e a solidariedade por todo o que sofre. Te damos graças pelo nosso irmão. E juntos nessa noite consagramos às Tuas mãos este texto, que ele seja instrumento Teu, que carregue consigo a Tua palavra, que seja usado pelo Teu Espírito para revelar o Teu propósito eterno e conduzir os que são Teus ao jeito certo de ser gente, para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua presença entre nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Obrigado, queiram sentar-se. Tenho aqui à minha direita, acho que pela primeira vez, à minha direita, o Ari. Quando eu estava no seminário, eu tive um professor que me disse que há pregadores que nós não devemos ouvir. E infelizmente a lista dos últimos dias tem sido bem grande de pregadores que nós não devemos ouvir, mestres que não devemos ouvir. Disse-me ele que há pregadores e mestres que nós podemos ouvir. Eles não vão fazer mal nem bem, pode ouvir. E há pregadores e mestres que nós devemos ouvir e, se necessário, fazer um sacrifício para ouvi-lo, nós devemos fazê-lo. E eu posso dizer que, para a minha vida pessoal, o Ari é um desses mestres que eu sei que devo ouvir. Me alegro quando o ouço na intimidade das nossas conversas, quando o ouço em um púlpito e quando ouço a sua fala através dos seus textos, porque o Ari tem essa característica de escrever como fala. E o texto que você tem na mão, pare de conjugar o verbo sofrer, é uma evidência, um exemplo disso.
O Ari escreve como fala, e lendo o texto do Ari parece que a gente consegue visualizar o Ari falando. Então eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade, me sinto muito honrado de estar aqui repartindo esse momento tão especial a respeito de um texto tão especial. O sofrimento é um dos capítulos mais extraordinários da história da filosofia, da teologia. Há quem diga que se nós conversarmos a respeito do sofrimento, nós conseguimos abarcar todo o pensamento humano, porque tudo quanto nós seres humanos produzimos como ideia foi em reação a esta realidade que todos nós gostaríamos que não fosse possível, a saber, o sofrimento. Então, tenho certeza que esse texto é uma grande contribuição e fico muito feliz que estamos aqui hoje à noite para recebê-lo e consagrá-lo a Deus e entregá-lo à igreja e àqueles que são do Senhor. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Ari, para que ele fale um pouquinho do texto e depois a gente conversa sobre sofrimento e sobre o Deus que está acima de todo sofrimento. Bem-vindo, Ari, muito obrigado por nos presentear com a sua obra. Obrigado pela sua vida, obrigado pelo seu ministério, obrigado pela sua amizade. Bom, boa noite, irmãos e irmãs, amigos, amigas. É uma alegria muito grande, um privilégio. Eu é que sou grato ao Ed, à Igreja Batista da Água Branca e a tantas pessoas que tornaram possível esse texto. Esse texto, ele nasceu de uma reflexão sobre o sofrimento. Eu estava certa feita conversando com um teólogo e ele me disse que não conseguia perceber como os cristãos trabalhavam a questão do sofrimento. Ele disse que nós não tínhamos uma proposta. E eu disse para ele que nós tínhamos sim. Nós tínhamos uma proposta sobre o sofrimento e que nós tínhamos toda uma visão sobre essa questão. E aí me senti desafiado a produzir uma reflexão sobre isso. E trabalhei a reflexão, dei um nome para a reflexão. O nome que eu dei para a reflexão foi Sofrimento é Coisa Humana, ou Sofrimento é Humano. Uma vez que todo mundo se preocupa com o sofrimento humano, eu entendi que devia chamar a atenção das pessoas para o fato de que o sofrimento é humano, que é coisa humana, é produção humana, é geração humana. E aí desenvolvi toda uma reflexão sobre isso, a gênese do sofrimento na desobediência, a manutenção do sofrimento nos comprometimentos, na falta de sabedoria, a incapacidade de administrar o sofrimento na falta de solidariedade. E comecei a trabalhar a questão de como, não de como o sofrimento afeta o homem, mas de como o sofrimento afetou a Deus. E aí todo um trabalho sobre o Deus que sofre a partir da ação humana, ou seja, não é Deus que faz o homem sofrer, foi o homem que fez Deus sofrer. Ou experimentar o ambiente de sofrimento. E aí comecei a evoluir para essa questão do ambiente e da administração do ambiente. Num primeiro momento eu decidi escrever as minhas reflexões sobre o sofrimento. Mas quando eu comecei a fazê-lo, eu me dei conta que eu ia ter trabalho demais para explicar para o pessoal uma tese que ia contra tudo que eles tinham ouvido até agora. Porque tudo que eles tinham ouvido até agora é que o sofrimento é uma forma de Deus agir. E eu estava indo na contramão disso, dizendo que não, sofrimento é algo que Deus também foi atingido pelo ato humano e que foi atingido antes da fundação do mundo,
porque o sangue de Cristo é conhecido antes da fundação do mundo, porque Deus começou pela morte, não pela vida. Ele criou um planeta provisório, uma realidade provisória, não tem a priori, tem a posteriori, o a posteriori não está dado, e portanto, o homem não vai, o homem é conduzido pelo amor, pela graça, e tem de decidir se coopera ou não coopera com Deus. Então, como você pode ver, isso é muito complicado. Certo? Aí eu falei, não, isso é muito complicado. Eu fui dizer isso para os irmãos vão ficar me perguntando, mas pastor, mais Ari. Eu falei, não, deixa eu ir para a pastoral, vou fazer direto uma pastoral. Eu quero ajudar as pessoas a entenderem que o sofrimento é um ambiente, mas que a gente pode trabalhar de tal maneira que o ambiente fique do lado de fora da gente, mesmo que o lado de fora seja o corpo. E o maior exemplo que eu encontrei dessa verdade profunda foi Paulo e Silas. Paulo e Silas foram torturados, foram espancados, foram desrespeitados como cidadãos, não deviam nem ter sido tocados, porque eram cidadãos romanos, mas foram espancados, foram torturados, foram jogados como animais no calabouço, na pior cela, e ainda atados aos troncos. E se havia duas pessoas que podiam realmente lamuriar, realmente sofrer, assumir que estavam sofrendo, eram eles. Eles poderiam ter se voltado para o Senhor e dito: Senhor, o que está acontecendo? Afinal de contas, foi o Espírito Santo que mandou a gente vir para cá. O Espírito Santo que separou a gente. O Espírito Santo chamou a gente. O Espírito Santo deu ministério para a gente. Aí a gente foi para cá e aí a gente é espancado, torturado, vilipendiado. O nosso direito é conspurcado. Ninguém presta atenção para o fato de que nós estamos sob proteção romana. Isso é um absurdo. Podiam ter feito isso. Não estou entendendo o senhor. Ou então, o Silas poderia ter dito: olha, Paulo, bem que me disseram para não viajar com você, que você é carne de pescoço mesmo, porque você brigou até com Barnabé. Quem é que briga com Barnabé? Agora está aí, a mão de Deus está pesando sobre você e sobrou para mim. Então eles podiam ter trazido o ambiente para dentro de si, mas eles decidiram que não fariam isso. Eles decidiram que não conjugariam o verbo sofrer. Eles decidiram que conjugariam o verbo louvar, orar, adorar, cultuar. Então, eu imaginei o Paulo e o Silas terminando de ser atados no tronco e dizendo para o carcereiro: o senhor já terminou o seu trabalho? Já? Porque nós vamos começar o culto. Se o senhor quiser participar, o culto é aberto, fica à vontade, nós vamos começar o culto. Nós vamos louvar o Senhor. Eu posso imaginar o carcereiro dizendo: escuta, você vai louvar o Deus que permitiu que eu prendesse você? Você vai louvar o Deus que permitiu que eu chicoteasse você? Chicoteasse vocês? Que eu os torturasse? Que eu os fizesse estar aí como vocês estão, sangrando, se esvaindo de sangue? Vocês vão cultuar ao Deus que permitiu que eu os colocasse na pior cela, no calabouço, e ainda os atasse ao tronco? E o Paulo e Silas dizendo: sim, isso, vamos começar o culto e o senhor é nosso convidado. Então, por movimentos assim como o do Paulo e Silas,
e o mesmo que você vê em Jesus, e você vê em Pedro, e você vê em Tiago, e você vê em todos os apóstolos, que em todo o tempo nos chamaram a reagir em relação ao sofrimento, de uma maneira tal que o ambiente do sofrimento ficasse sempre do lado de fora da gente. Eu comecei a pensar, bom, a melhor coisa que eu posso fazer é uma pastoral. Essa é a melhor coisa que eu posso fazer, principalmente porque eu via o movimento na igreja brasileira de gente prometendo aos irmãos que eles podiam não sofrer. Só que sofrimento é um ambiente da queda, é um ambiente fruto da queda. Quando nós rompemos com Deus, era para a gente ter deixado de existir. Porque é em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. Quando nós rompemos com Deus, nós perdemos o direito à existência. É como se esse copo representasse a gente e todo o universo que está ligado a nós, e essa mesa representasse Deus. É em Deus que a gente vive, se move e existe. E aí de Deus a gente se extravia. Fora de Deus não tem nada, era para a gente não existir mais. Mas o Senhor nos manteve aqui. E essa manutenção de Deus aqui já é Deus atuando para nos redimir. Portanto, o sofrimento é o delta de tempo entre a aniquilação merecida e a redenção obtida. Entre a aniquilação que nós merecíamos ter sofrido lá no dia em que pecamos e a redenção que vamos obter no final do processo da história da redenção de Deus, esse período, esse delta de tempo aqui, esse ambiente, é o que nós chamamos de ambiente de sofrimento. Porque é um ambiente marcado pelo paradoxo, é um ambiente marcado pela queda humana e pela intervenção divina. Quando nós rompemos com Deus, nós ficamos vazios de Deus. E aí o tom da nossa existência passou a ser a maldade. Mas se Deus mantivesse-nos apenas na nossa maldade, na maldade que nós escolhemos quando rompemos com Ele, manter-nos existindo seria trocar 6 por meia dúzia. Porque a gente ia fazer tanta maldade que Ele ia ter de destruir a gente do mesmo jeito. Então o Senhor não só nos manteve, como emprestou algo da sua bondade para nós. De modo que nós nos tornamos seres paradoxais. Seres que têm algo de Deus em nós, que nos dá a noção de bem. Por isso que gente que não ama a Deus, ama. Como é que gente que não ama a Deus ama, se amor é uma qualidade de Deus? Por isso que gente que não ama a Deus tem noção do bem. Como é que gente que não ama a Deus tem noção do bem, se o bem é uma qualidade de Deus? E eu poderia dizer isso sobre a estética, sobre a justiça, sobre a verdade, sobre tudo isso. Por quê? Porque Deus emprestou. Só que isso, claro, estabelece um paradoxo, que é, nós somos os seres que convivem com a maldade e a bondade. Isso é um paradoxo, isso é um ambiente de sofrimento. Porque é um ambiente onde nós estamos sempre sendo desafiados a algo e denunciados por outro. De um lado somos desafiados ao bem, e de outro lado somos denunciados pelo mal. Então nós estamos sempre nesse paradoxo. E esse paradoxo está presente no universo. Porque o planeta que o Senhor criou é um planeta que tinha luz e trevas. Portanto, é um planeta provisório. Porque já é um planeta marcado pelo paradoxo. Mesmo no jardim em que o Senhor nos colocou, já havia vida e morte, representadas ambas por 2 árvores. Então, as Escrituras vêm dando pistas para a gente, desde o início, de que nós estamos num processo que nós precisamos analisar. Não é um processo que já está resolvido, é um processo em resolução. E Deus é que está resolvendo isso.
E enquanto Deus está resolvendo isso, nós estamos nesse ambiente. Esse ambiente é um ambiente de sofrimento. E aí a pergunta que a gente faz não é como a gente para de sofrer, porque o sofrimento é um ambiente inevitável. A pergunta que a gente faz é como é que a gente anda nesse ambiente. Como é que a gente administra esse ambiente? Como é que a gente sobrevive nesse ambiente? E que tipo de coisa a gente deve focar nesse ambiente? Essa é a pergunta que nós temos de fazer. E aí tem todos os processos que Deus nos ensinou através dos patriarcas, dos profetas e eminentemente e acima de tudo, através de Jesus de Nazaré, que dá continuidade ao seu ensino por obra do Espírito Santo, através dos seus apóstolos. Então eu passei a ler a Bíblia como um livro que nos ensina a viver em meio ao sofrimento, enquanto Deus faz por nós o que nós não podemos fazer. Que fala o quanto podemos contar com Deus em meio ao sofrimento, enquanto Deus faz por nós o que nós não podemos fazer. Isso significa que na fé cristã não há espaço para Platão, porque Platão dizia que a gente tem de voltar. E na fé cristã nós não estamos voltando para nada. Nós estamos a caminho de. E não tem espaço para dedução, para indução de Aristóteles, porque o que seremos não dá para ser descoberto nas partes, nos pedaços, porque ainda não foi revelado o que havemos de ser. Portanto, está para além da história. Então, nós estamos na história e caminhando para além da história. Nós temos uma proposta para lá que Platão não conseguiu abarcar e Aristóteles não conseguiu tocar. E talvez esse tenha sido o grande equívoco de muitos pensadores cristãos, que foi o de tentar fazer Jerusalém se tornar parceira de Atenas. Fazer com que a nossa fé tivesse alguma ligação, a ligação com Platão ou com Aristóteles, mas isso é impossível, porque Platão acha que o bem ficou lá atrás, e nós sabemos que o bem está a caminho, ou que nós estamos a caminho do bem. E o Aristóteles achou que o bem podia ser detectado nas partes, mas nós fomos ensinados que estamos indo para além da história como nós o conhecemos, que hoje sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que havemos de ser. E que, portanto, não é a investigação das partes que pode levar ao todo. Mas isso não nos abandona ao niilismo dos existencialistas, que tem de ficar criando modelos, porque nós já temos um modelo para o dia de hoje, que é Jesus, e temos um projeto que se concretizará para além da história como nós a conhecemos. Então, o nosso grande desafio é como nós vivemos enquanto Deus opera a nossa salvação. Como nós vivemos num ambiente de sofrimento. E é aqui que entra o nosso livro, que é uma pastoral. Uma pastoral para o dia a dia dos seres humanos. É lógico que eu sou cristão, então eu parti de um diálogo com cristãos. E estava dialogando com os irmãos e com as irmãs. E aí a ideia de uma pastoral, de como a gente convive com esse ambiente, enquanto a Trindade faz o que nós não podemos fazer. E opera a nossa salvação. Isso nos faz ver, primeiro, que não há uma busca por perfeição aqui no sentido pleno do termo, porque não se realiza nessa dimensão o que Deus tem para nós. Então, o que nós hoje
o que nós hoje temos é como conviver a partir do salto ontológico que nos é proposto. O Senhor propõe para nós 3 saltos existenciais. O primeiro salto existencial a gente já deu. A gente é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós. Então nós não somos mais os seres vazios, mas nós ainda carregamos o corpo mortal. Então nós vamos para o segundo salto existencial, que é a ressurreição. E aí depois que nós dermos o segundo salto existencial, nós vamos para o terceiro salto existencial, que é o que disse o apóstolo quando afirmou: hoje sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que haveremos de ser. Então esse é o terceiro e último salto existencial. Já está dado para Deus, mas não está dado para nós e nem sinalizado, porque nem mesmo o Senhor Jesus o sinalizou, porque o Senhor Jesus era o Logos encarnado num corpo mortal, portanto a plenitude que nos aguarda não tinha como manifestar nessa história caída. Então o modelo que o Senhor Jesus nos dá é o modelo de como transitar no ambiente de sofrimento. E é o modelo que os apóstolos chamam a atenção, que o Espírito Santo nos capacita a viver. Como transitar no ambiente de sofrimento, sabendo que esse ambiente é temporário, porque a Trindade está fazendo o que tem de fazer para gerar o ser humano que decidiu gerar quando disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É claro que essa minha fala anula as ideias de um Deus que vai tentando para ver se dá certo numa dispensação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, anula a pretensão de que a queda foi para cima. Não é queda para cima porque o Senhor morre antes, para que a queda para baixo não nos impeça de ir para cima. Agora, eu fiquei pensando, escrevo para quem? E aí decidi que ia escrever uma pastoral. Mas por detrás do livro que vocês vão ler está tudo isso que vocês ouviram. E aí a pastoral é: acredite no Espírito Santo, acredite no que o Senhor Jesus fez, acredite no Espírito que habita em você e ande como Jesus Cristo, de modo que, ainda que você não possa evitar o sofrimento como ambiente, você pode evitá-lo como elemento existencial. Ou seja, tudo depende de como você vai reagir ao ambiente, sabendo que você não está sozinho, que o Senhor Jesus deu um sem número de possibilidades e eu, nessa pastoral, tentei passar algumas. Esse livro eu devo aos amigos. É um texto que eu escrevi há um tempão. Aí mostrei para um primeiro editor, ele disse que ok, mas que ele ia entrar numa fila longa. Aí eu falei: deixa eu tentar uma outra possibilidade. Eu falei: pode tentar. Eu tentei uma segunda possibilidade, o editor disse ok, abraçou, fez um projeto legal, mas aí teve problemas administrativos e o projeto teve de ser adiado sine die. Aí eu fui para um terceiro editor. O terceiro editor viu, disse ok, mas aí eu percebi que o ok dele era só porque nós somos amigos. Ele não conseguiu ver o livro. Ele leu e não viu. Aí eu falei: não, assim também não vou fazer. E falei: obrigado, e entendi, ok, o senhor acho que disse para mim: espera, ou então esquece. E eu esqueci mesmo. Mas eventualmente eu encontrava com uma outra pessoa nesse ambiente de sofrimento e eu dizia: leia isso aqui, quem sabe possa ajudar você. E numa dessas, amigos se reuniram. Eu não vou citar o nome deles aqui, porque eu sei que
a maioria deles ficariam envergonhados se eu fizesse, não querem ser mencionados, mas eles sabem de quem eu estou falando. E então os amigos disseram: não, nós temos de trabalhar esse texto aí. E eles me deram esse texto de presente. E aí a gente criou um selo, que é o selo Inatas, e a gente criou o selo baseado na filosofia moderna, né? Inatas é um termo a partir do trabalho do Descartes e do Kant. O Descartes, depois de ter desconfiado de tudo, descobriu que era um pensamento puro, mas aí era um pensamento puro sem corpo. E um pensamento puro sem corpo não consegue se relacionar com nada nem com ninguém, não perdeu o mundo. Aí ele tinha de recuperar o corpo, mas para ele recuperar o corpo, ele tinha de recuperar uma base sólida para acreditar que, quando ele estava vendo, ainda que a visão pudesse lhe causar alguma ilusão óptica, ele estava vendo mesmo. E aí ele se deu conta dos pensamentos que ele tinha e que não eram resultado da sua experiência. Ou seja, ele pensava, ele tinha conceitos sobre perfeição, embora nunca tivesse experimentado a perfeição. Tinha conceitos sobre o infinito, embora nunca tivesse experimentado o infinito. Tinha conceitos sobre pureza, embora nunca tivesse experimentado a pureza. Daí, disse ele, há alguém no universo que experimentou isso e comunicou essas ideias para mim. Esse alguém é quem está por detrás do universo. Alguém que me comunica pureza, infinitude e perfeição não pode ser mal. Isso significa que ele sustenta a realidade. Então, quando eu penso que estou andando, eu estou andando mesmo. Quando eu estou vendo algo, mesmo que eu não esteja vendo com a nitidez que gostaria, eu estou vendo mesmo. Quando eu estou ouvindo algo, mesmo que eu não consiga discernir tudo que eu estou ouvindo mesmo, porque tem alguém sustentando o universo. E eu sei disso por causa dessas ideias que não nasceram da minha experiência, portanto, são ideias inatas. O Kant leu isso e disse: o Descartes me acordou de um sono fundamentalista, de um sono fechado. E aí, quando eu pensei num selo que tivesse a ver com o que a gente escreve, com que gente como o Ed e outros escrevem, aliás, muito melhor do que eu pensei, o que nos caracteriza são as ideias inatas. A gente, por graça divina, recebe ideias, enquanto se debruça sobre o texto. E essas ideias não são mérito nosso. Embora seja Deus, por sua graça, que nos conceda a possibilidade de desenvolvê-las e de aplicá-las. Então, eu já pus o nome Inatas para deixar claro a quem é a honra, a quem é a glória e a quem é o louvor. É aquele que dá aos homens ideias que, de outra sorte, eles jamais poderiam ter. Obrigado. Tivesse eu que fazer uma propaganda do livro do Ari, que é, na verdade, o que eu tenho que fazer agora, eu diria que esse é um livro, como você ouviu, que fala que o sofrimento é um ambiente. Então, como você vive dentro do sofrimento sem permitir que o sofrimento viva dentro de você. É sobre isso que está o livro. E essa frase, inclusive, é do livro. Como viver dentro do sofrimento sem permitir que o sofrimento viva dentro de você. Eu queria fazer uma pergunta simples para o Ari, enquanto você se prepara para assistir um vídeo. E eu pergunto a você, Ari, Deus é feliz?
Deus é feliz e, inclusive, disse nas Escrituras Sagradas que gente também pode ser feliz. Porque as Escrituras Sagradas não dizem o que é felicidade, mas dizem que tipo de gente é feliz. E é justamente esse tipo de gente que é capaz de andar no meio desse ambiente, sem permitir que esse ambiente invada o seu coração e a sua vida. Então, por exemplo, uma descrição extraordinária que nós temos é do próprio Salmo 1. Que tipo de gente é feliz? Feliz é o tipo de gente que não anda no caminho dos ímpios, no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz é o tipo de gente que tem a sua lei, o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E ele é feliz porque ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água que no devido tempo dá o seu fruto. Portanto, está livre da ansiedade, porque dá o fruto no devido tempo. Não precisa de agrotóxico para dar fruto, né? Não precisa ser transgênico para dar fruto, dá fruto no seu devido tempo. Então não tem crise, não tem de apressar a história. Gente que é feliz. A Bíblia diz, eu escrevi, estou escrevendo ainda, o que é um ser humano feliz a partir dos Salmos. Explicando que a Bíblia não diz o que é felicidade. A Bíblia descreve que tipo de gente é feliz. Portanto, Deus é feliz. Deus é feliz porque Deus está fazendo o que deve. E o que Deus está fazendo é o que Ele deve fazer. E o que Ele está fazendo é o que está dando vida em meio à morte e fará com que a vida triunfe perfeitamente. Porque quando Jesus Cristo tem de abrir mão da sua glória antes da criação do mundo, o ambiente de sofrimento se instaura. Esse ambiente de sofrimento que se instaura aparece na descrição do Gênesis como caos. E aí você se dá conta, quando você vem do Gênesis até o Apocalipse, que celebra o triunfo de Jesus, o triunfo do Cordeiro, você se dá conta de que a morte de Cristo, que reage a um ambiente de sofrimento que geraria o caos produzido pela humanidade, retarda o efeito do caos. E que a vitória de Jesus Cristo vai pôr fim ao caos definitivamente. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando num lugar e um moço fez uma pergunta para mim, eu pensei que tinha só cristão lá, mas descobri que ele era o dono do lugar, mas não era cristão, nem acreditava em Deus, mas o filho dele era da igreja, que é um problema que muitos têm hoje, né? E ele emprestou o sítio para a garotada fazer o acampamento. E eu estou lá no acampamento, está quase no fim, ele chega para mim e diz assim, pastor, tinha acontecido aquela crise lá de Santa Maria, aquele crime todo lá, aquela angústia. Ele falou, pastor, os que escaparam do incêndio vão dar graças a Deus. E os pais que não receberam seus filhos de volta? Eu falei, vão contar com a força de Deus. Porque o senhor há de concordar comigo que pior do que perder é perder sozinho. É ter de carregar sozinho a perda. Vão poder contar com a força de Deus. Ele disse, e a evolução das espécies, o que o senhor acha disso? Eu falei, o senhor acredita na lei da termodinâmica? Ele disse, acredito. Uma das leis da termodinâmica não diz que tudo vai para o caos? Ele disse, é isso mesmo. E o senhor acredita mesmo que tudo está indo para o caos? Ele disse, claro. Eu falei, então de que evolução que o senhor está falando? Falei outra coisa, quantas espécies a gente já viu desaparecer? Ele disse, milhares. Eu falei, quantas a gente já viu evoluir?
Aí ele olhou para mim e eu disse para ele, eu sei que o senhor tem muitas perguntas para mim, mas eu quero deixar claro que eu também tenho muitas perguntas para o senhor. Que as coisas não são tão simples quanto parecem. E tem uma outra coisa. O senhor não sabe o que fazer com o caos. Nós sabemos. Nós sabemos que o caos teve efeito retardado e que o caos vai perder todo o efeito. Porque nós assistimos à vitória sobre a morte. O senhor tem alguma outra mensagem em relação a isso? Que conforte os seres humanos e que nos dê razão para continuar? E ele ficou olhando para mim e disse, pastor, vou pensar nisso. Falei, bom, se nossa conversa já vai fazer o senhor pensar, nós já começamos bem. Então, essa é a questão. Deus é um Deus feliz, porque é um Deus que veio e conseguiu vencer o caos. E nos ensinou como ser feliz em meio a isso, enquanto Ele faz o que nós não podemos fazer. Amém.